Hoje, algumas das principais doenças da nossa sociedade não são causadas por vírus ou bactérias, embora todos nós estejamos sujeitos a infecções virais e bacteriológicas, né? Mas, para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, a nossa sociedade atual ela não adoece por fatores externos, mas sim por condições internas que nós mesmos nos causamos, que nos sujeitamos sem perceber. Doenças como a depressão, burnout e ansiedade não são transmitidas por vírus ou bactérias, mas doenças que são resultado de uma violência neuronal que nós mesmos nos causamos. Oi, gente, eu sou Patrícia e no Reverbera de hoje eu vou estar trazendo as minhas anotações sobre o livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que fala como a sociedade até mudou um pouco do modelo de controle, que antes era uma sociedade disciplinar e agora tornou-se uma sociedade da autoexploração. Bom, vou compartilhar então agora com vocês as minhas anotações, então bora começar o Reverbera de hoje. Só para trazer um contexto, né, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele ainda é vivo, né, e ele nasceu na Coreia, mas ele se mudou para a Alemanha e leciona aulas lá na Alemanha, alguma coisa nesse sentido que eu vi sobre uma breve biografia que eu joguei aqui no Google para falar aqui para vocês só sobre quem ele é. Bom, quando a gente começa o livro, logo no primeiro capítulo, a gente já tem um capítulo intitulado Violência Neuronal. Eu falei, caraca, já começamos com isso, né? Daí eu falei, vamos entender o que isso significa. E ele faz meio que um comparativo entre o século XX e o século XXI. E nesse comparativo, ele coloca na mesa assim, temos duas eras de doença. Então, no século XX, nós temos uma era que ele nomeia imunológica, ou seja, doenças que a sociedade enfrentavam que eram causadas por vírus, por bactérias, e enfim, algo nesse sentido. Ou seja, era algum corpo estranho que entrava dentro do corpo humano e o nosso sistema imunológico tinha que reagir para combatê-lo. Essa é a definição dele de era imunológica, pelo que eu entendi. Mas agora, no século XXI, as principais não, mas as doenças que mais afetam a sociedade, né, são as doenças que não é um corpo estranho que invade o nosso corpo, sabe? Para o Han, para o filósofo, nós mesmos somos responsáveis por infartos que causamos ao nosso corpo. Muito se fala, né, e é muito conhecido atualmente sobre depressão, ansiedade, e essas doenças são as doenças que ele chama de infartos, porque, até vou fazer uma analogia aqui, porque, por exemplo, pensa na diferença entre eu peguei um resfriado, você pegou algum vírus, né, alguma bactéria, sei lá, não sei especificamente pelo que é causado, mas entrou um corpo estranho em você, você ficou resfriado, você foi infectado, né, enfim. Mas agora ele chama de infartos porque é como se fosse o nosso coração não dando conta do que está acontecendo. É uma sobrecarga que nós mesmos estamos tendo. Claro que infartos, né, gente, causam N fatores, mas ele nomeia infarto só para entender que não é nenhum corpo estranho entrando dentro do nosso sistema para causar algo mal. Ele mesmo se causa isso, vamos dizer assim. Então ele nomeia infartos aquelas coisas que são provocadas não por um ataque ao nosso sistema imunológico, mas pelo excesso de positividade, pelo excesso do sim, você pode, pelo excesso de vai, você consegue, por essas coisas, que ele também coloca como um excesso de positividade, de desempenho, de produção. E aqui, só para dar uma conclusão que eu entendo que ele meio que faz ele fala que é uma fase de infartos, porque a imunologia, ela só sabe lutar contra aquilo que é estranho, que é diferente, e não pelo que é muito positivo contra o que é familiar, porque somos nós mesmos que fazemos essas coisas com a gente, de acordo com o Han. No capítulo 2, ele já nomeia o capítulo como sociedade disciplinar. E eu gostei que ele trouxe muito a mensagem de focar, que ele falava muito sobre a sociedade disciplinar. Que antigamente, né, igual ele falava, a sociedade era composta por instituições que vigiavam, que proibiam, por escolas, por quartéis, por hospitais. Quando eu li isso, eu falei, caramba, mas hoje em dia a gente também tem essas mesmas coisas. Quais é a diferença, então, entre aquela sociedade disciplinar agora? E aí, né,
eu fui lendo e fui entendendo que tudo isso existe, mas a diferença é que a maioria das pessoas no seu dia a dia de trabalho, o que orienta esse comportamento não é mais outra pessoa falando, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Somos nós mesmos que nos cobramos desempenho, que cobramos produção, somos nós mesmos que queremos sempre estar mais, sempre querendo estar com um curso a mais, com um trabalho a mais, com alguma coisa a mais, como se tudo a mais a gente desse conta, como se a gente conseguisse aguentar todas essas coisas. Então, é a nossa voz interna dizendo meio que algo como assim, eu não tô rendendo o suficiente, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ser mais eficiente, eu preciso solucionar problemas, eu preciso dar conta. Por isso que, aí agora já, tudo isso aqui são os meus entendimentos, mas isso aqui vem muito pra mim da gente nunca desligar quando a gente descansa. Eu já falei isso em outros vídeos, mas aqui pra mim, isso aqui fez total sentido, por esse lado de a gente se sente culpado por descansar, né? Também tem um pouco disso nesse livro, mas tô dando ênfase em outros pontos. No capítulo 3, ele fala sobre o tédio profundo e como a nossa sociedade não consegue mais ter esse momento de tédio profundo. E aí entra novamente, né, naquilo que eu acabei de falar com vocês, que é sobre como a gente se sente culpado por descansar. E ele também faz uma analogia muito bacana que a nossa sociedade atual, ela não está progredindo, ela está regredindo a uma vida animal, uma vida selvagem. Por quê? Porque ele fala assim, hoje em dia, quando a gente vai almoçar, a gente senta ou com uma tela de celular, ou com a tela no YouTube, ou respondendo mensagens, ou mexendo no Instagram. E ele faz esse comparativo de que a vida selvagem também era quase a mesma coisa, mas só que a diferença é que o bicho estava, né, se alimentando, mas ao mesmo tempo estava preocupado em não ser devorado por outro animal. E com isso, esse animal ele não conseguia desfrutar muito bem do alimento que ele estava consumindo, porque ele tinha que estar meio atento, meio esperto para saber o que está acontecendo, o que não está. E isso exatamente traduz como nós somos hoje, né? Muitas vezes a gente senta para comer, a gente está mexendo no celular. E ele fala que é exatamente a mesma coisa, a gente não consegue contemplar um prato de comida, comer em paz, tanto que muitas vezes, né, duas coisas acontecem, a gente está comendo, a gente não sente o gosto da comida, porque é tanta pressa, tanta coisa que você tem que fazer naqueles momentos que você está em paz ali, né? E às vezes a gente também nem lembra o que a gente comeu, porque a gente não sentiu o sabor das coisas, ou seja, a gente não está contemplando devidamente o alimento que a gente está consumindo. Ele fala que o tédio é uma conquista do ser humano, que precisa de calma, que precisa de tempo livre, que precisa de descanso. E mais uma vez entra naquele negócio que eu falo que muitas pessoas falam, eu não, eu só repito. Mas sobre o tédio, o ócio criativo, né? Todo mundo já ouviu, eu acho, esse termo. Eu trabalho com design, então é muito verdade, né? Em que momentos que muitas ideias boas elas surgem à nossa mente? Quando a gente está tomando um banho. Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Mas é a hora que a gente está, de fato, não pensando em nada, sabe? Pelo menos eu sou assim com meu banho, né? Não tô pensando em nada, não quero saber se tem janta, se eu tenho que fazer alguma coisa. Não, tô tomando meu banho, no momento e tudo mais. E são nessas horas que boas ideias surgem, né? Na maioria das vezes. E não só comigo, já ouvi outros colegas também compartilhando o mesmo sentimento. E ele descreve aqui na Sociedade do Cansaço que esse tédio profundo é do ser humano, porque é nesse momento que boas coisas acontecem, né? A gente consegue dar uma respirada, que a gente consegue ter boas ideias e tudo mais. Bom, isso é um reverbera. E eu tenho que trazer meus pontos de vista. Eu que não sou ninguém, estou falando de um livro que eu gosto de consumir, mas que justamente gosto de consumir porque me dá muitas dúvidas e muitas coisas. Eu acho que o modelo de capitalismo atual, ele tá tão bem, assim, bem aceito pela nossa sociedade, que não é como se nós mesmos nos cobrássemos. É como se fosse implícito que essa cobrança precisasse ser feita por nós mesmos e não por outras pessoas.
Então, quando ele fala que a gente mesmo se autodestrói, a gente mesmo se autocobra, eu concordo que somos nós, muitas vezes, que nos esgotamos por decisões, eu não digo próprias, porque às vezes é necessidade, mas eu acho que não é algo que a gente decidiu querer fazer, sei lá. Eu acho que meios de comunicação, como o Instagram, como redes sociais, né, que falam pra gente: "Você pode, você consegue", cursos, coaches, enfim, eu acho que isso virou discurso de muita gente e que a gente tá tão imerso nesse mundo, nesse universo, que a gente escuta e a gente quer aplicar pra nossa vida. Bom, sim, só trouxe esses 3 primeiros capítulos, porque eu tenho que ler, reler, pensar e pensar, e mesmo assim não sei se cheguei a lugar algum, mas eu compartilhei com vocês hoje as minhas considerações sobre o livro Sociedade do Cansaço. Não trouxe vídeo semana passada, porque eu estava nesse livro, mas mesmo assim eu estava em profundo debate comigo mesma para saber como eu faria esse vídeo, se eu traria as minhas anotações, se eu falaria só sobre o livro, mas como isso é um reverbero, eu tenho que trazer minhas considerações. Enfim, estou aberta ao diálogo, não me xinguem, sou uma pessoa que não é nada, que está querendo só desenvolver um pouco de conhecimento, então, se você quiser também contribuir, faça, né, as suas colocações aqui nos comentários. Perdoem a burrice aos que são mais estudiosos, mas estou aqui dando minha cara a tapa, falando que estou no processo de aprender e querer entender as coisas e fazendo os meus questionamentos e anotações de alguns livros que eu estou lendo, tá? Então, semana que vem, eu não sei se eu trago o restante desse livro, que ainda tá, né, me cozinha na cabeça, ou se eu trago alguma coisa do estoicismo novamente, que eu sou apaixonada, que eu acho que eu já entendi melhor as coisas, então é mais fácil, né? Mas bom, não sei. Enfim, digam aí o que vocês gostariam. E é isso, eu vou deixar aqui no link abaixo, né, só para vocês, aqui na descrição do vídeo, só uma notícia que saiu, né, sobre o número de pessoas que vêm sendo afastadas do mercado de trabalho porque elas estão com essas doenças, depressão, ansiedade, enfim, que afetam todos nós. Mais uma vez, façam terapia, cuidem da cabecinha de vocês, cuidem do corpo de vocês, tenham um equilíbrio entre os cuidados, e eu volto na semana que vem, tá bom? É isso, beijos e até breve.